ótima vida pra vocês. Sou Eliana Oliveira do canal Organizando com Li. Já vou avisando aqui, se inscreve no meu canal, ative o sininho, manda pro teu amigo e que mais? E só. Só isso. Hoje eu estou aqui, que eu tenho um convidado especial, como todos os meus convidados são muito especiais, mas o assunto hoje é fabuloso. Antes eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Estúdio Zoe, que é o lugar onde eu estou gravando, certo? Você que quer gravar seu podcast, quer fazer um pitch, quer fazer alguma coisa nesse sentido, procure o Estúdio Zoe, vem aqui com o Samuel ou com o Rafael e grave o teu podcast. E também quero falar do consórcio Ademicon. Você sabia que você pode fazer um consórcio para cuidar da sua estética? Que também tem a ver com o assunto que a gente vai falar daqui a pouco, porque você é mais bonita, a sua ansiedade diminui. Nós vamos falar aqui com um especialista, certo? Eu vou ler aqui, porque vocês sabem que eu sou atrapalhada. O nome dele é Valdeilton Bandeira, conhecido como Bandeira. Ele é formado em bacharel de administração, empresas de MBA, tem um monte de coisa que ele mesmo vai falar, porque é uma lista enorme. Mas ele é terapeuta holístico e faz um lance aí de hipnose que ele vai falar. Bandeira, é com você. Muito obrigada por aceitar o convite de vir no meu programa e dar essa dica para os meus ouvintes. Obrigado pelo convite, Eliana. Obrigado a todos que estão aí prestigiando o programa da Eliana. Não esquece de ativar o sininho. Por favor. E se inscrever. Eu sou bacharel em administração de empresas com pós em finanças. É a minha primeira formação. Trabalhei durante 30 anos nessa área e em 2022 eu digo que eu dei um cavalo de pau na minha vida e resolvi cuidar da saúde das pessoas. Que legal, muito bom. Buscando principalmente aquilo que é o mal do século, que todos nós temos, ansiedade. Sim. Então eu fui me especializar em ansiedade. Me tornei terapeuta holístico, com ênfase em cromoterapia, radiestesia, aromaterapia, hipnose clínica, para poder tratar a origem da ansiedade. Para quem não sabe, a ansiedade se origina na primeira infância. Eu não sabia. Pra mim, a gente ficava ansiosa agora, depois de adulto, com esse monte de problema que tem por aí. Depois veio o Covid, veio não sei o quê. Então, a ansiedade é de criança? É de criança. Me explica mais sobre isso. Na vida adulta, ela vai se disparando gatilhos, vão gerando situações que ativam o gatilho que foi gravado na infância. Um detalhe importante para quem está acompanhando e não sabe disso. Sim. Para cada um homem ansioso, tem 2 mulheres ansiosas. Isso eu já sabia, nem precisava da estatística. Mulher é ansiosa, roda por natureza. Mas porque tem as questões hormonais e as questões emocionais. O homem ele vai muito na questão emocional só. A mulher ela sofre com as mudanças de hormônio. Falando especificamente das mulheres, sim, existem 2 fases da vida da mulher em que a ansiedade exacerba, que eu falo que ela extrapola. É na gestação e na menopausa. Na puberdade não. Não. Mas eu vejo muitas moças, meninas na puberdade ansiosas. Mas nesse período ela tá na fase emocional, porque ela tá na comparação. As amiguinhas são bonitinhas, as amiguinhas tá tendo muito menininho interessado nela e às vezes ela não é tão interessante naquele momento. Porque ela ainda não se descobriu. Quando ela se descobre, ela se transforma. Das gestantes, 80% das gestantes, um estudo recente divulgado no UOL, 80% das gestantes declararam estar ansiosas. Sério? Dessas 38%... 80%? 80% das gestantes. Cada 10, 8 se declaram ansiosas. E 3 se sentem culpadas pela gestação. Por isso que ficam ansiosas. 80% se declaram ansiosas e 3%... 30%. 30% se sente culpada. A ansiedade dela está gerada a um sentimento de culpa. E é por conta dessa ansiedade que vem a depressão ou não? É decorrente também. Porque a ansiedade é preocupação com o futuro. Excesso de energia. Sofrer por antecipação. Exatamente. Excesso de energia. Depressão é preocupação com o passado. É falta de energia. Peraí que eu preciso aprender esse negócio. A depressão vem do passado. E a ansiedade... Você está preso ao passado. A ansiedade, você está preso ao futuro.
E o estresse, você tá preso ao presente. Eu não devia ter nenhuma dessas coisas, porque o passado já passou e o futuro a Deus pertence. Por que eu vivo ansiosa? Então, tem que aprender a não ser ansiosa. Exatamente. Você tá ansiosa porque você tá sempre preocupado com o amanhã, tá preocupado com o que o outro tá pensando de você, tá preocupado sobre alguma coisa que você ainda quer fazer. A preocupação do futuro faz com que a gente não viva o hoje. E o futuro, o amanhã não existe. Eu também penso nisso. O amanhã Mas não existe. agora você fez eu pensar numa coisa aqui. Porque quando você está grávida, você já falou grávida, você já começa a gostar do bebê e tal. E mãe, depois que tem um filho, tira o coração fora do peito, né? Porque é filho, filho, filho. Então é isso. Já fica pensando no futuro do filho. Exato, ela tá preocupada. Na gestação, ela tá preocupada se a criança vai vir com saúde, como é que vai ser o futuro dessa criança, ainda mais na situação que a gente tá, se ela vai ter emprego. Verdade. Né? Ou se eu vou dar condições para ela estudar, porque exatamente. Tá difícil demais estudar hoje em dia. Exatamente. Então, você começa a ter essas preocupações com o futuro, e às vezes deixa de viver o momento. Deixa de viver aquela gestação. E isso vai gerando cada vez mais ansiedade. E isso pode afetar o bebê? Afeta. Puxa vida. Afeta. Por quê? As emoções que a mãe sente vai para a criança. Se a mãe sente medo, essa criança vai registrar medo nas suas células, que é o que a gente chama de memórias celulares epigenética. Se a mãe tem raiva, essa criança também vai sentindo raiva. E depois, cada situação que acontecer, que disparar essa mesma emoção, porque cada emoção que a gente tem, ela faz uma descarga de neurônios nas células, no cérebro, pro corpo. Toda emoção? Toda emoção. Ela faz uma descarga química. E isso pode gerar uma pessoa ansiosa ou uma pessoa depressiva? Exatamente. Por conta dessa descarga? Isso. E então você precisa mudar o seu ambiente. O ambiente é o resultado da tua vida. Se você quer ficar mais calma, saia de ambientes agitados. Se você quer sair da sua depressão, saia de ambientes depressivos. Isso envolve companhia, amizades, pensamentos, leitura, o conteúdo que você consome. Que interessante. Pessoal, eu falo que esse programa é maravilhoso, que cada vez que eu entrevisto alguém eu aprendo um monte de coisa. Olha que interessante. E se eu tiver... Eu tô assistindo um filme, que agora tem moda, né? Assistir aqueles filmes que viram uma novelinha. E aqui, dependendo do meu estado, eu posso ficar depressivo com um filme? Sim. Do mesmo jeito que eu choro ou que eu dou risada? Nossa, interessante isso. É sério isso mesmo? É sério. E tem cura, tem como... Tem. É mudança mental. Você precisa mudar a sua frequência mental. Se você estiver vivendo um momento de muita ansiedade hoje em dia, principalmente para quem vive na cidade grande, todo mundo é muito medroso. Medo de assalto, medo de tudo. Tem medo de sair de dentro de casa. Sim. Mas quando você vai ver essa pessoa, ela está assistindo o dia inteiro Cidade Alerta. Isso é verdade. O que faz na mente dela? Tá toda hora disparando medo. O corpo dela vai reagindo ao medo. Então ela não consegue sair de casa. Eu posso falar disso. Eu fiz 6 meses de faculdade de jornalismo investigativo. Que desde criança eu queria ser jornalista. Olha só. 6 meses, Bandeira. Eu assistia Cidade Alerta, assistia tudo contando notícia ruim. Sabe aqueles crimes hediondos? Da Suzana, do Nardoni. Eu fiquei pirada. Só vai alimentando eu o seu fiquei medo. Neurótica. Eu andava na rua, pra mim, eu vou ser assaltada, eu vou ser não sei o quê. Aí eu parei de fazer, porque não tava me fazendo legal. Eu mudei o meu curso justamente por conta disso. Você mudou sua frequência, mudou seu ambiente, porque você mudou sua mentalidade. O sonho era ser jornalista, investigativo. Adoro, assim, essas coisas que você busca. Mas a realidade minha não combinou com o meu jeito de ser. Ansioso, preocupado. Então pra conjugar o jornalismo, eu comecei a assistir essas coisas. Hoje, graças a Deus, estou liberta. Eu assisto quando eu quero e quando tem alguma coisa que eu estou buscando. Saber alguma informação, que nem esses dias eu perdi um tempinho. Perdi não, né? Fiquei um pouco na frente da televisão para dar uma olhadinha sobre as coisas do Silvio Santos. Por quê? Foi um cara que acompanhou a minha infância, a minha juventude, adolescência. Eu nasci, o Silvio Santos dentro da minha casa. Aí ele foi embora, eu queria ver alguma coisa, porque eu gostei da maneira com que ele deixou as coisas, sabe? Organizadas. Exato. E ele acessava a sua mente. Acessava suas memórias afetivas. Exatamente. Você conhece alguma pessoa que é muito controladora? Eu.
Eu ao vivo e a cores. Hoje eu estou bem melhor, mas eu... Isso te gera ansiedade. Muita ansiedade. Ansiedade, desgosto, tristeza, porque quando eu quero te controlar e eu não consigo, eu fico E triste. por que você é controladora? Eu não sei não, não gosto de ser controladora, não. Eu gosto é de ser controlada, mas... A origem está na sua infância. Em algum período da sua primeira infância, você foi muito cobrada. A vida toda, eu sou filha mais velha, né? Te exigiram qualidade naquilo que você fazia, fosse a melhor aluna, por ser mulher, novamente, cai na questão da estatística, cobranças de se portar como uma menina. Ser exemplo. Isso faz com que você registre essas memórias conscientemente e depois você as replique inconscientemente. Você vai ter as mesmas atitudes e vai cobrar essa mesma atitude das outras pessoas. Mesmo indiretamente, porque eu não quero ser assim, eu não gosto. São atitudes inconscientes. Porque você não tem consciência dessa sua origem, dessa questão. Inconscientemente. Porque existem as feridas emocionais. Então a ansiedade é uma... Ansiedade é uma emoção. Todos nós sentimos. Direta, inconsciente? Todos nós sentimos ansiedade. Sim. Ansiedade, eu faço uma comparação seguinte. Você elimina a raiva? Se você sente raiva de alguma coisa, você consegue nunca mais sentir raiva? É praticamente impossível, né? Não, porque é uma emoção natural. A mesma coisa é a ansiedade. A ansiedade não se elimina. Se aprende a controlar e administrar. Então, o tratamento da ansiedade é para que você tenha controle sobre aquilo. Mas não é controlar as situações, e sim controlar a forma como você reage a elas. Então controla a forma como você reage, não a situação. Porque não a situação. Porque ela não tem amanhã, lógica. Você está planejando uma viagem, você já está arrumando a sua mala para viajar amanhã. Então você está com a ansiedade natural da viagem amanhã. Certo. Choveu, te impediu a viagem. Você tem controle sobre o tempo? Não tenho. Mas você tem controle sobre a forma como você vai reagir ao saber que choveu. Você pode seguir a viagem porque choveu, ou pode aproveitar o momento que você vai ficar em casa e reunir a sua família. É a forma como eu reajo, então é controlando a minha ansiedade. Falando, Bandeira, é fácil, mas na prática, como é que funciona isso aí? São exercícios diários. É o autoconhecimento, é buscar o autoconhecimento. O que me tira do eixo? O que me causa isso? Evitar, tipo assim, se eu comer determinada comida, faz má digestão. Então eu evito aquela comida. Exato. Então eu vou evitando aquelas situações. Exatamente, evitando aquelas situações. Isso é um treino, quase que treino diário. Treino diário. É um treino diário. E no teu trabalho, isso funciona como igual um terapeuta ou não? Como que funciona? Me explica aí. É um terapeuta. É um terapeuta. Eu trabalho com terapia. E eu uso a hipnose para poder achar a origem da ansiedade. Porque a causa, ela tá aparente, o sintoma tá aparente. Como é que você sabe que alguém tá ansioso? Quando essa pessoa começa a sentir taquicardia, arritmia, falta de ar, sudorese, as mãos começam a suar. Quando você vai fazer uma apresentação de um trabalho, a mão começa a suar, dá falta de ar, as pernas tremem. Isso é reação física da ansiedade. E ela foi gerada através de um pensamento. Pensamento gera emoção, que gera comportamento. E aí ela ou segue ou para, que é quando a gente enfrenta os nossos medos, seguimos. E quando a gente não consegue enfrentar, a gente paralisa, trava. E isso se torna um transtorno. Quando eu tenho essa emoção e eu sigo, eu só tive uma ansiedade. Se aquilo me impactou de forma que eu não consigo mais fazer nada, é um transtorno. Uau! Então, utiliza-se a hipnose para achar essa origem. E só através da hipnose? Não. Tá. São várias técnicas, que nem tudo é hipnose. Isso. Né? Aí eu gostei. Porque... Nem tudo é hipnose. Nem todo mundo precisa de hipnose. Até porque hipnose é um estado natural da sua mente. Todos nós somos hipnotizados diariamente. Sim. Eu uso óculos. Sim. Várias vezes eu procurei meu óculos com ele na minha cabeça. Eu estava em transe hipnótico. Você já procurou seu celular com ele na mão ou no bolso? Já. Você estava em transe hipnótico. Eu achava que eu era distraída. Desmistificando a hipnose. Hipnose é foco, concentração e imaginação. Não tem nada a ver com religião. Não. Certo. Eu vou fazer uma regressão com você muito rapidamente. Oh. Você topa? Você topa?
Todo mundo tem medo de regressão. Eu não tenho medo. Eu só não As acredito. pessoas têm medo de hipnose porque acham que vão contar segredos, vai dar senha de banco. Eu não tenho medo. Eu não acredito. Exato. Entendeu? Então, É diferente, você vai eu não tenho acreditar. medo. O que é hipnose agora? E as pessoas usam a auto-hipnose até para poder mudar o estilo de vida. Você se lembra o que você comeu dia 5 de janeiro desse ano? Claro que não, né? Não, né? Porque, Dia não, 5 de porque não janeiro. teve um impacto emocional. Agora, diga pra mim e pros seus espectadores, qual era o doce que você gostava quando você era criança? Doce de abóbora. Daqueles de coraçãozinho. Acabou de ser feita uma regressão com você ao vivo. Porque eu acessei a sua memória anterior. Acessei a sua emoção. É porque assim, Bandeira, existe muito mito sobre regressão. Exato. Né? Isso aí é uma forma. Isso aí é um pensamento, pra mim, é uma lembrança, né? Exato, então, mas isso é regressão. Porque nem tudo você vai se lembrar assim, dessa forma, conscientemente. Então tem coisas que para você fazer essa mesma regressão, você precisará entrar no estado de relaxamento mais profundo. É o quê? É se desligar de tudo que está à sua volta. Neste momento, mesmo com tudo isso aqui acontecendo, você conseguiu acessar essa memória muito rapidamente. Do docinho de abóbora? Do doce de abóbora. Quando você está no set terapêutico, que é o nosso espaço, o que você vai fazer? Você vai entrar no estado de relaxamento mais profundo, onde você não vai prestar atenção mais em nada, a não ser em você mesma. Uma pessoa ansiosa, né? É difícil ela entrar nesse relaxamento profundo. Depende da pessoa. Todos nós somos ansiosos, mas existem perfis comportamentais que fazem com que o processo seja mais rápido ou o processo seja mais lento. Pessoas de perfil mais dominantes ou controladoras, como você disse que é o seu caso, ela só vai demorar um pouco mais. Eu falo que eu sou controladora e tem um negócio. Eu não me sinto controladora. Isso é perfil. Mas as pessoas falam, aí eu acabei observando, né? Ao longo do tempo você vai observando. Né? Porque você tem que aprender a usar o seu perfil a seu favor. Além de terapeuta, eu também sou analista comportamental. E eu utilizo análise de perfil comportamental dentro das empresas e individualmente para identificar quem é a pessoa ansiosa e por que está ansioso de acordo com o seu perfil comportamental. E isso impede a pessoa de trabalhar em algum serviço? Quando você faz essa análise? Não impede ela de trabalhar em serviço nenhum, mas favorece ela a crescer dentro da empresa e alcançar novos objetivos. Tipo, se você fizer uma análise comigo, você vai falar em que departamento seria interessante eu trabalhar. Exatamente. Dentro daquela empresa. Exatamente. Interessante. Você tem um perfil, sem fazer análise completa, você tem um perfil conforme, que é a pessoa controladora e detalhista, e influente, que é aquela pessoa falante, que gosta de falar. Né? Se você tiver que exercer alguma atividade que demande um outro perfil, que todos nós temos os 4, mas ele é mais baixo, que a gente chama de baixa, né? Perfil mais baixo, talvez isso te gere uma ansiedade. Ou uma insatisfação. Isso. Né? Então a gente vai trabalhando essas questões. Voltando a falar da questão da menopausa. Tá, isso é que um assunto legal. É um momento muito ansioso da vida da mulher. E importante. Depois do parto, eu acho que é um dos momentos mais importantes. Porque hoje, eu não sei se não sei a estatística de porcentagem, mas as mulheres estão ficando com menopausa mais novas. Porque hoje uma mulher com 60, 70 anos, ainda ela é novona. Sim. Mas tem mulheres com 39, 40 anos ficando com menopausa. Por conta da alimentação. A gente tem muito alimento industrializado, né? Então, vai fazendo o quê? Vai mexendo com os hormônios das mulheres. As meninas hoje em dia se desenvolvem muito mais cedo. Sim. Né? Então, tem meninas de 12, 13 anos que parecem moças de 18 anos. Então, por conta dessas mudanças, vai se antecipando a menopausa. E como é que ela começa a saber que está entrando na menopausa? O fogacho, né? O climatério, quando ela começa a sentir calores. Só isso ou tem outros sintomas? Isso é o mais visível, né? Mas a questão da irritabilidade, da insônia, a ansiedade, começam a mexer no corpo. Mas esses sintomas também são falta de vitamina. Exatamente. Assim como depressão, às vezes a pessoa acha que depressão é só tristeza. Depressão pode ser causada por falta de vitamina D. Sério? Falta de sol. Né? Pessoas muito ansiosas se tornam depressivas.
Lembra que eu falei? Sim. Ansiedade, excesso de energia. Depressão, todo mundo acha que depressão é tristeza. Não. Depressão, a tristeza é um sintoma. Depressão é falta de energia, falta de vitalidade. A pessoa não tem vontade de fazer. Ela não tem disposição. E nem sempre essa falta de vontade ou disposição é uma questão emocional. Sim. Ela pode ser falta de vitamina. Pode ser falta de vitamina. Pode ser falta de vitamina D, principalmente vitamina D. Então é preciso que as pessoas façam periodicamente seus exames. Né? Passar no médico, fazer uma consulta e fazer um exame médico. Sim. Né? Um exame de sangue. Sim, sim. Na questão da menopausa, por que ela gera ansiedade na mulher? Muita ansiedade. Por quê? Na questão do parto dá pra entender. E, da menopausa? Porque ela começa a dormir menos. Ela tem as mudanças hormonais. A libido dela abaixa. A libido da mulher na menopausa abaixa. Nem todas as mulheres. Toda mulher é única. Nem toda mulher vai baixar, vai ter... Tem mulheres que têm mais libido na menopausa, outras têm menos. Mas... Eu já ouvi falar... já ouvi falar, não. Toda hora passa na mídia. Mulher na menopausa fica grávida. Fica. Porque ainda não se cerrou. Então ela está na pré-menopausa. Ela não está menopausa pós-menopausa. Quando ela está pré-menopausa, é quando ela tem fluxos inconstantes. Pré-menopausa. Pré-menopausa. Certo. Na menopausa, vai dar para ela ansiedade. E aí começam os problemas no relacionamento. Muita gente se separa na menopausa. Um tempo atrás, Bandeira, falava que o homem, quando chega aos 40, fica a idade do lobo e quer separar. Eu estou vendo, né, que eu lido com muitas mulheres empreendedoras. Tem um grupo que tem 296 mulheres na minha cidade, lá em Mogi das Cruzes. A mulher também. Então é isso. Eu vejo mulheres, depois dos 50, querendo largar o marido, de 30, de 20 anos de casado. Porque ela tá com vontade e o marido já não tá. Ou, ao contrário, ele tá com vontade e ela não tá, por conta da menopausa. E o que acontece nesse período? Quando ela tá com a libido baixa, o marido não entende a mulher, é preciso entender a mulher e buscar novas formas de prazer. Ela tem uma libido baixa. Ele não entende isso. Aí ele procura ela. E eu falo que nesse período da mulher... É possível acontecer com algumas mulheres o que eu chamo de dispaurenia emocional. Tem a ver com a depressão? Que é dor durante a relação. Ah, tá. Mulheres que têm endometriose, ela tem a dispaurenia física. Porque endometriose é a inflamação do endométrio. Sim. Então, dá dores físicas. A mulher na menopausa, ela vai desenvolver uma dispaurenia emocional. Por quê? Ela não está com vontade, o marido não desperta a vontade dela, ele quer ir direto pro final. No assunto. Ele quer ir direto pros finalmente, porque ele não tem paciência, Sim. Não tem habilidade e não busca compreender a parceira. Certo. Ele gera nela ansiedade, porque ela vai ter insegurança, medo, por insatisfação. Por conta da idade ou por conta por conta da situação, lá? Por conta dos hormônios. Certo. Por conta dessa situação. E aí ela enrijece muscularmente, já não tem a lubrificação natural, causa dores. Mas isso é uma aula de terapia pélvica e não de... Também envolve tudo? Envolve. Porque eu tive aqui no meu programa uma terapeuta pélvica, ela falou mais ou menos alguma coisa parecida com isso. Sim, entendeu? Tem mulheres que têm essa questão pélvica antes da menopausa e que não está envolvido nisso. Mas a ansiedade faz com que isso aumente. Aumente. E aí ela começa a recusar o marido. Por quê? Toda vez que ela vai... dispara nela essa dor, que ela começa a sentir a dor. E aí ela começa a rejeitar o marido. Porque aí vai chegar uma hora que ela vai começar a negar. Sim. Porque ela não quer sentir dor. Sim. Ela nega. Dispara nele um gatilho de rejeição. Uma ferida emocional chamada rejeição. Caramba! Que vai remetê-lo à infância. E aí vai começar a dar nele ansiedade. E isso vai desencadear nele a famosa disfunção erétil psicológica. Tem isso também? Tem também. Não sabia, muito interessante. E isso aí devia ser uma aula daqueles negócios de aula de pré-casamento lá. Obrigatoriamente. Eu fiz um vídeo. Então você, ao invés de só cuidar de empresa, você devia cuidar disso aí também, porque isso é interessante. Eu cuido de empresas, eu cuido de pessoas, mulheres, homens, adolescentes. Porque, veja bem, essas coisas, Bandeira, a gente não aprende na escola. Não. E hoje tá aí, banalizado o relacionamento, que o pessoal não tá dando um pingo de valor, se desfaz um relacionamento como se dá um estalar o dedo. Exatamente. Né? Então, e por que isso vai acontecendo? Por um problema que as pessoas elas não gostam de conversar.
Porque a mulher, quando ela tem essa questão, ela precisa. Mulher ela gosta de tem conversar, Bandeira. Ela tem direito de falar. Só que nem tudo ela fala. Ela quer conversar, mas ela não fala o que ela precisa falar. Então ela precisa dizer ao parceiro dela, olha, não estou confortável para fazer agora. Eu preciso ser estimulada. Lembre-se que mulher é emocional, o homem é racional. Né? Então, racional e visual. Homem é mecânico, mulher é sensível, é toque. Sim. Então precisa ter essa comunicação. Senão eu começo a afastar. Eu não falo o que eu sinto, ele não fala o que sente por medo de julgamento. Fica um com medo do outro do julgamento e gerando ansiedade. Gerando ansiedade e vão se afastando. Daqui a pouco tem 2 amigos morando dentro de casa. Quando não resolve sair fora, né? Exato, porque... Ou trair. Exato, porque se é pra morar com não amigo... justifica a traição. Não justifica. Nenhum, não justifica. Mas não acaba justifica. acontecendo. Não justifica. Né? Não Acontece por conta da falta de comunicação. Você falou que participa de um grupo que tem muitas mulheres. Sim. Eu vou dar um relatinho aqui bem interessante. E é desafiador, porque extremamente mulher desafiador. É um ser maravilhoso. Tem ideias. Eu falo que a mulher é um mistério do universo. Nem todo mundo está disposto a desvendar. Eu sou hétera, né? Meu lado masculino é completamente gay. Eu sou casada com um homem e tal, mas eu amo as mulheres, porque as mulheres, elas são fantásticas. Eu fico olhando a criatividade. Essas mulheres, mesmo as que estão no estágio hard de depressão, elas têm uma criatividade, elas têm uma ideia. Elas só precisam de apoio, acolhimento, sem julgamento e respeito. Olha o Rafael rindo da minha cara, eu tenho que falar. Eu entendi o que você falou. Já tá hipnotizado. Eu sou extremamente... É porque, Rafa, deixa eu só explicar pra ele. É porque, Rafa, hoje em dia tá muito na moda. Você não sabe, quando você fala assim, eu sou casada. Não sabe se é casado com homem. É moda, né? E beleza, cada um. O amor não tem distinção. Eu tô explicando que eu sou casada e que o meu lado masculino é... Você entendeu? Sim. Eu tenho que explicar isso aí. Porque Mas eu amo as mulheres. Porque, fala a verdade, vamos falar sério. Mulher não é um bicho muito bom? Eu acho. Fantástico. Estudo ela. Minha primeira paciente foi minha mãe. Depois eu estudei menopausa por conta da minha esposa. Olha isso. Estudei ansiedade por minha causa e por conta da minha filha para me aprofundar. E tem uma amiga que tem endometriose, estudei endometriose e o lado emocional da endometriose. A mulher é um ser a ser estudado, a ser compreendido. Fantástico. E aí, os homens, né? Não tô generalizando. Não. Troca de mulheres assim, igual... 90%. Igual troca de... Já fui questionado porque pra eu abrir um curso para ensinar os homens a tratar as mulheres com respeito. Troca, né, de mulher. Só que assim, ele troca porque... ela tem certo defeito. E o defeito tava nele. A maioria das vezes. Porque ele vai pra outro relacionamento e também não tá feliz. Não, porque ele continua com aquela ferida aberta. Ele continua com aquela... Ele tá só buscando. A mulher é diferente. Ele tá buscando preenchimento. A mulher, mesmo quando ela... também, nada justifica abandonar a traição. Mas a mulher, mesmo que ela muda de relacionamento, ela procura aprender e crescer. O homem, geralmente, ele vai, não servia pra mim, eu vou ficar com a cicrana. E também não faz a cicrana feliz, e também não tá feliz. Porque o problema continua. Porque o problema continua com ele, entendeu? Então eu fico pensando ele assim... Ele não se conhece, ele não sabe quais são as feridas que ele tem. É quase o mesmo lance de, eu vou olhar a secretária que tá arrumadinha, porque a minha mulher tá um bagaço. O que ele faz pra arrumar a mulher dele? Pra cuidar da mulher dele, pra investir. Eu falo, meu marido, investe em mim, porque se não sobra dinheiro pra investir, mais nada em mais ninguém. Ele precisa investir nela, assim como ela também precisa investir nele. É isso. Eu falo que aquilo que faz você se apaixonar pelo seu parceiro é o mesmo motivo que faz você começar a brigar com ele e depois até separar. Exatamente. Tá? Geralmente é a mesma assim. qualidade. Aí são os perfis comportamentais. Então, hoje... Se eu fosse me casar hoje, eu tenho 29 anos de casado. Se eu fosse me casar hoje, eu não casaria antes de fazer um perfil comportamental. Parabéns, 29 anos. Não, casamento é tudo de bom, fala a verdade. Melhor Família coisa que é eu tudo fiz de na bom. minha vida. Família é tudo de bom, né? Família é... Então, é preciso conhecer os perfis. E aí, entrando nessa lógica, o que acontece hoje com os relacionamentos que tem muita dificuldade? Todas as mulheres trabalham fora. A maioria. Né? A maioria das mulheres, todas não, né? A maioria das mulheres trabalham fora e precisam trabalhar fora até para sua independência, ter a sua coisa.
E trabalhar fora é uma energia masculina. Todos nós temos energia masculina e feminina. Nós somos metade pai e metade mãe. É uma energia masculina ou é uma cultura? Não, energia masculina. É uma Todos energia? nós temos energia yin e yang. Tá? Por quê? Nós somos metade pai e metade mãe. Então, metade do meu pai tá em mim, energia masculina. Metade da minha mãe tá em mim, energia feminina. Então, eu preciso buscar o equilíbrio dessas duas energias. Se eu for muito para um lado, eu tenho problema. Se eu for muito para o outro, eu tenho problema. O que é energia masculina? É o executar, é o fazer, é o trazer. Não é o prover? Prover. Então, eu tô trazendo, eu tô provendo. Tá? Sim. E o que é energia feminina? É o acolher e o multiplicar, o gerar. Você vê que tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu ganho tanto dinheiro, mas não consigo mantê-lo. Energia do pai, intensa, trazendo. Energia da mãe, ela negou. Então não guarda, não multiplica. Tá? Entendi. Ou energia da mãe demais. Eu multiplico o que tá aqui, mas eu não consigo trazer mais do que isso. Né? Então é preciso ter o equilíbrio. E para isso eu preciso reconhecer. E muitos casamentos começam a ter problema porque o marido trabalha fora e a esposa trabalha fora. E eu brinco, né? As minhas pacientes, eu falo o seguinte, olha, quando você sair da sua casa para trabalhar, use a sua botina, né? Porque você precisa se impor dentro do mercado, muitas vezes machista, ela precisa impor que ela tem competências, não é porque ela é mulher que ela tá ali, é porque ela tem capacidade técnica para estar exercendo aquela função. Sim. Mas quando chegar em casa, tire a botina e volte a colocar o seu salto alto, porque se você entrar em casa de novo com botina, você vai fazer o seu marido se sentir menos do que você. Então ele deixa de se sentir o homem da casa. Ele se sente a mulher da casa. Interessante. E eu dou um isso, né? exemplo prático. E é aí que vai gerando ansiedade. Imagina o seguinte. A mulher trabalha fora, o marido também trabalha fora, mas ele tem uma flexibilidade de horário. Ele chega em casa e resolve limpar a casa. Para ajudar a esposa. Para quê? Para que ela tenha tempo para poder os dois se curtirem. Qualidade de vida para os dois se curtirem. Sim. E o homem, ele normalmente não é tão detalhista com as coisas. A maioria nada detalhista. A maioria não é tão detalhista, mas ele está executando. Ela chega do trabalho, ele já limpou a casa. Só que ela viu que ele esqueceu de passar o pano nos dois cantinhos da parede. O que ela faz primeiro? Agradece por ele ter limpo a casa ou briga com ele porque ele deixou aquele canto sujo? A antiga Eliana já fala de briga na hora, nem vê a limpeza da casa. Exatamente. O que você fez com ele neste momento? Acabei com a raça dele. Você acabou com a masculinidade dele, porque a energia masculina dele que foi fazer, você jogou no chão. E aí você vai lá limpar de novo a casa, brigando com ele. Fica lá você brava, ele chateado, porque, né? E aí foram os dois pro quarto. Aí ele fala, né, já ajudei ela, vamos ter um momentinho de namoro. Uhum. Você tá com raiva, porque teve que chegar do serviço e limpar a casa novamente. Quando ele te procura, pá, você dá um tapa nele. Recusa, porque você tá com raiva. Você não elogiou ele por ele ter feito. Não agradeceu por ele ter feito. Criticou, ficou Ou com seja, raiva, você não aproveitou o momento que você tinha. Você focou em algo que não precisava, que era o futuro, ao invés de prestar atenção no presente. Ansiosa, e você deixou ele ansioso. Porque no momento em que você recusou ele, você disparou nele um gatilho de rejeição, porque ele foi rejeitado. A ansiedade dele aumentou. No dia seguinte, tá tudo bem. Você chegou do trabalho, junto com ele, foi pro quarto, pro seu ninho de amor, e aí agora você tá esperando, que agora você tá com vontade de namorar. Ele, com medo da noite anterior, ser rejeitado novamente, ele não te procurou. Ele esperou você procurar ele. Você não procurou e ficou com raiva de novo. Mais uma vez você gerou um gatilho de rejeição nele. Depois, na terceira noite, ele continua esperando, você esperando. E aí você já começa. Ele também não te procurou de novo, você já começa. Esse infeliz tem outra na rua. Muitas vezes acontece desse infeliz ir procurar outra na rua. Caráter. Já não tem muito a ver com... Caráter. Mas também acontece muitas vezes desse coitado não buscar outra na rua. Por quê? Se a mulher, por quem ele é apaixonado, se casou, tá dedicando a vida dele, tá rejeitando ele... Você acha que outra... Na cabeça dele, a outra também vai rejeitar. Então, ele não quer correr o risco novamente. Nada justifica uma traição. Nada justifica a traição. De novo, nada justifica a traição. Justifica. Mas você vai gerando nele aquilo que a gente falou anteriormente. A disfunção erétil psicológica. Tá? Por quê? 70%
das questões sexuais, tanto masculina quanto feminina, são de cunho emocional. Somente 30% é físico. 70%. 70%. Tá? E isso está ligado à rejeição emocional. Rejeição, insegurança, frustração, comparação, por isso que você preocupação. Por isso que você diz que hoje você não casaria se não fizesse... O DISC, que é para eu poder melhorar a comunicação. Vou trazer o exemplo para mim. Vou trazer para minha realidade. Sim. O Bandeira é casado com uma descendente de italiana, coisa mais linda, Mônica. Brava. Escutando aí, né, Mônica? Brava. É hoje, hein, Mônica? Tá elogiando você. Dominante, extremamente dominante, crítica que nem você falou. Eu sou neta de italiano, então... Bandeira, 77% de estabilidade, sensibilidade, me magoou muito fácil. Sou extremamente ativo na escuta, por isso que me tornei terapeuta. Eu tenho uma escuta muito ativa, me coloco muito na opção do outro. Qualquer coisa que eu vou falar, ela responde. Às vezes ela não tá brigando comigo, mas é a característica do dominante. A característica do dominante é falar mais alto de forma mais impositiva. Sim. O estável se sente minimizado, acuado. E essa característica foi o que me fez me apaixonar por ela. Que legal. E foi o que começou a dar os conflitos. Porque eu achava que ela tava mandando em mim. Eu não casei para ser mandado pela mulher. É. Eu casei para crescermos juntos, construirmos juntos. Só que eu não conhecia o perfil dela, eu não entendia o meu perfil. Fui fazer o perfil comportamental, meu e dela. Melhoramos drasticamente nossa comunicação. Hoje, quando ela fala comigo, ela desce o tom. Quando eu vou falar com ela, eu subo o tom. Ah, para ter Porque eu preciso me comunicar com você, não do meu perfil, no seu perfil. Quando você vai falar comigo, você tem que falar no meu perfil, na minha forma de comunicação. E é aí que se melhora a comunicação do casal. Por isso que diz que melhora a comunicação do casal. Diminui a ansiedade um com o outro, porque eu vou quebrando o julgamento. Ah, o que ela vai pensar de mim? Porque ela já sabe. Eu vou ter abertura para poder falar para ela e ela falar para mim o que eu tô sentindo. Você quebrou, ajudou isso você fazendo teus cursos? Você foi aprendendo com a vida? Como que foi? Aprendendo com a vida. E aí eu fui me aprofundando no estudo. E você ajuda casais Ajudo. com essa sua... Como que fala? Esse processo terapêutico. Processo terapêutico. Interessante isso. Que também tem a ver com a ansiedade, que gera... Gera ansiedade. Então quer dizer que muitas coisas da ansiedade, muitas razões da ansiedade pode ser mudado com essa terapia. Sim. Ou com esse treinamento. A mudança de comportamento. A mudança de comportamento. A mudança de pensamento. Pensamento. Lembra que eu falei lá atrás? Pensamento gera emoção que gera comportamento. Então eu tenho um pensamento. Ah, eu tô num local e a Eliana tá lá, tá conversando com outra pessoa e olhando pra mim. O que ela tá pensando de mim? O que ela tá falando de mim? Tô pensando já. Isso vai me gerar uma emoção. E às vezes nem tá falando de você. Nem tá falando de mim. Já... Você só tá olhando pra mim. Isso já começa o pensamento. Ela tá falando mal de mim. Começa a me dar emoção. Começa a me dar um frio na barriga, tremedeira. Comportamento. Eu posso ir embora. Ou eu posso ir tirar satisfação com você. Ou eu posso simplesmente ficar frustrado ali. Não, ficar ali. Pensamento. Posso ficar ali tranquilo. Falar, aquele lá deve ser alguma pessoa que ela tá falando do meu trabalho pra ele. Sim. Já mudou a forma. Mudei o meu pensamento, mudei a emoção, mudei meu comportamento novamente. Eu vou reduzindo a ansiedade. Interessante. Você tem livro? Você tem um livro? Tenho e-books. Eu escrevi um e-book sobre ansiedade. Ah, eu não sabia. Aliás, você comentou comigo. Eu tinha esquecido. Agora que eu perguntei que lembrei. Eu tenho um e-book. Como é que eu regredi agora. Regrediu. Lembrei que você tinha falado pra mim do e-book, sim. Eu escrevi um e-book sobre ansiedade, que é Dominando a Inquietação. E escrevi um e-book para ajudar os casais a melhorar a conexão entre eles. É porque é interessante essa parte do casal. Eu tenho um pastor que eu sigo ele, gosto muito dele, ele chama Cláudio Duarte. Adoro. Eu sou apaixonada, apaixonada por algumas coisas que ele faz. Eu gosto. A forma como ele fala é muito boa. A forma suave dele falar. E ele fala que o casamento, o namoro, devia ser igual procurar emprego. Sim. Quando você vem procurar emprego na minha empresa, eu não olho o teu currículo. Sim. Eu não ligo para umas 2 ou 3 empresas para saber quem é o Bandeira, como o Bandeira se comportou. Ele falou que o casamento deveria ser assim. Exato. Eu vou namorar com você, você devia perguntar. Primeira coisa, você ir falar com o meu ex-namorado. Não fala? Ele tem um lance que ele fala isso. Por que terminou o relacionamento? Como que terminou? Falar com a mãe, falar com a avó. Sim.
Só que essas coisas, como o teu trabalho, não tem, ninguém aprende na escola. Precisa conhecer a sua história. Você precisa conhecer a sua história. Como é que os seus avós se relacionavam? Como que era a relação dos seus pais com seus avós? Como é que é a relação dos seus pais com você? Como é que as suas relações com seus irmãos? Como é que seus tios... Tudo é relacionado. A forma como você se relaciona com as pessoas internas, você se relaciona externamente. Achei interessante, você tem que fazer um livro direcionado para isso. Porque isso é interessante, pode ajudar casais. Obrigado. Pode ajudar casais. Lei da correspondência. Pode ajudar assim pessoas. como é dentro, será fora. Muito interessante. Eu tô adorando esse bate-papo com você, mas a gente está quase terminando, porque é muito rápido. Espero que tenhamos outras oportunidades. Eu gostaria... Sempre que me convidar, estou à disposição. Queria que você mandasse, assim, um recado no geral sobre a ansiedade para os nossos ouvintes, sabe? Porque tem vários setores. Nós falamos aqui, mas eu vi idosos, jovens, adolescentes, porque assim como os adultos, as mulheres, não têm... não sei se coragem é a palavra certa de conversar determinadas coisas com o cônjuge, com o marido, não tem coragem de falar com o filho, a adolescente não tem coragem de falar com os pais e com a amiguinha de escola, onde acontece aquele negócio, ela tá namorando com ele, eu nem namorado tenho. Eu passei muito por isso. Eu era uma menina magrela e ruiva, cor de abóbora. E a maioria das meninas não era cor de abóbora. Elas eram ou morena ou loira. E aí tinha apelido, né? Ferrugem, Birubiru, um monte de apelido. Birubiru foi o que mais pegou. Fui trabalhar no banco. No banco o pessoal me chamava de Birubiru. Então eu sentia feia. Se eu tava passando na rua e tivesse os meninos ali, eu atravessava a rua. Se os meninos estivessem ali, eu atravessava a rua. Eu tinha vergonha por eu ser ruiva. Olha só, eu morria de vergonha. E demorou, hein? E sardenta. Eu tinha sarda. Nossa, como eu tinha vergonha de ser sardenta. Fizeram até um desenho na Disney pra você, Valente. Mas eu tinha. E aí, eu tinha vergonha, mas eu não falava pra ninguém. Isso gera uma ansiedade. Gera. E gera até um desconforto, porque era complicado. Gera. Pra mim, muito complicado. Demorou muito. Até hoje, todas as vezes que eu vou entrevistar alguém ou falar em público, eu fico nervosa, me dá um calorão, não é menopausa não, é calor, sabe aquele calor? Tem pessoas que suam na mão, né? Minha mão fica gelada, pode ver, minha mão fica gelada e eu sou. Tudo... Vou dar um exercício rápido pra você e pra quem estiver assistindo agora. Vamos lá agora, nada de hipnotizar. Um exercício de respiração pra poder acalmar, porque quando você traz a sua mente pro presente, você acalma. Vamos lá que eu tô nessa fase de aprender essas coisas. Puxa o ar, contando até 4. Assim. Inspire, contando até 4. Segure o ar, conte até 7 e solte o ar lentamente, contando até 8. É um exercício de respiração chamado 4-7-8. Inspira 4, segura 7, solta em 8. Toda vez que eu for falar em público? Todas as vezes que você se sentir um pouco mais ansiosa, você faça isso. Aí eu faço isso, uso isso como um exercício. Um exercício. 4, 7, 8. Então, vou começar a fazer isso. E os meus ouvintes vão ver se eu vou ficando mais... Tem gente que tem dificuldade pra dormir à noite, pode fazer esse exercício antes de dormir. Às vezes eu tô mais ansiosa. Repete ele. Por quê? A sua frequência mental vai baixando, o seu corpo vai relaxando, você tá voltando, porque para você respirar desse jeito, você precisa prestar atenção na sua respiração. É o que a gente chama de respiração consciente, porque nós respiramos inconscientemente, de forma automática. Sim. Tudo que é inconsciente é automático. Tudo que é consciente é prestando atenção. Vou começar a fazer isso, aí vamos ver os meus ouvintes, o que eles vão achar. E você também vai prestando atenção, Rafa, você vai ver se eu vou melhorar. 4, 7, 8. 4, 7, 8. 4, 7, 8 e seja grato. Aprenda a ser grato. A gratidão te traz uma paz de espírito e abaixa a sua ansiedade. Isso de verdade eu sou. Todos os dias eu agradeço a Deus por aquele dia. E que uma é o que frase basta, né? que eu o quero dia. deixar pra vocês, pra você, pra todos que estão te assistindo, é: tenha coragem de seguir o seu coração. Quando você segue o seu coração, você está seguindo a sua essência. E você não se preocupa com a opinião alheia. Porque senão, você nunca vai fazer aquilo que você veio para fazer nesse mundo. Você está aqui por um propósito. Eu sou um exemplo prático disso e você também. Você está seguindo um propósito, porque você teve coragem de seguir seu coração. Se você estivesse seguindo a opinião alheia, você não estava fazendo o que você está fazendo agora. Com certeza. Tá? Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito. Quero mais vezes você, quero ficar mais junto. Adorei o papo, Todas as vezes que me convidar, estarei com o maior prazer. Tá bom. Pessoal, não perca esse
vídeo, hein? E ó, compartilhe e curtam, tá bom? Um beijo dali pra vocês. Tchau. Obrigado.